gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, se você desejar, em Juízes capítulo 10. Nós temos ali a introdução do penúltimo juiz, que vai ser descrito de uma forma mais ampla no livro de Juízes. Logo depois dele, teremos, evidentemente, o último, intercalado ali por descrições breves de alguns juízes que passaram por Israel. Esses dois últimos juízes, o primeiro em Juízes 10, onde você está abrindo sua Bíblia, eles trazem uma história complementar. Quando você olha essas duas histórias, você consegue entender uma lição valiosa de vida, de prática religiosa, de existência em si. E são essas lições que eu gostaria de convidar a nós refletirmos hoje. São histórias muito próximas em essência, mas que os caminhos, seja o caminho de partida ou o caminho de chegada, são muito diferentes e nos trazem lições importantes, como eu disse, para você que é adolescente, que é jovem, está no início da vida, mas para você também que já percorreu algum caminho e precisa repensar ou reajustar a sua rota. Lá em Juízes capítulo 10, e nós vamos ficar ali transitando e comparando entre Juízes 10, Juízes 13 e continuando a história ali, depois de introduzir com alguns juízes com passagem mais curta ou com registro mais curto, do verso 1 até o verso 5, nós temos a introdução da história, que vai contextualizar a vinda de Jefté, um importante juiz desse período. A partir do verso 6, como de costume nesse tipo de situação, a Bíblia diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Eles vão servir aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos de Sidom, Moabe, Amon, aos deuses dos filisteus. Em resumo, eles deixam o Senhor e não o serviram. Como eu disse, é comum esse tipo de descrição no livro de Juízes, os filhos de Israel se afastando de Deus e caminhando à idolatria. Mas aqui é uma coisa mais generalizada. Eles vão servir a vários deuses. Eles vão servir a vários das divindades que estão ao redor ali deles. Isso faz com que eles abandonem ao Senhor. A ira do Senhor se acende. E ao se afastar deles, Deus os entrega nas mãos dos filisteus e dos filhos de Amon. E o verso 8 diz que eles vão vexar e oprimir Israel. Não é por um dia ou um mês, mas por 18 anos que isso acontece. Esse processo ele é comum no livro de Juízes, é um livro de grandes erros de Israel. E depois, quando Israel se encontra oprimido, como de costume também no verso 10 diz que Israel vai clamar ao Senhor. Vai pedir a Deus ajuda, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos deuses, aos Baalins. Porém, diferente do que nós vemos em muitas histórias, aqui nós temos uma atitude de Deus que causa algum estranhamento. Algum estranhamento quando você não percebe o Deus real, o Deus que sente que a Bíblia apresenta. Porque diferente do que acontece outras vezes em que Deus simplesmente responde mandando um libertador, quando os filhos de Israel pedem perdão, aqui Deus vai se dirigir para Israel e vai dizer: olha, quando os egípcios e os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, ou seja, quando todos os povos ao seu redor, povos dos quais agora você adora os deuses, oprimiam vocês, quem livrou vocês das mãos deles? Não fui eu? Contudo, no verso 13 diz: vocês me deixaram e serviram a outros deuses, por isso eu não vou livrar vocês mais. O verso 14 é um verso até meio sarcástico de Deus, meio... Sabe quando aquela pessoa está com ciúmes? Acontece muito entre namorados jovens, né? Aí olha assim e fala: não, você só fica andando com esses amigos, vai lá com eles então, procura eles. Deus ele responde mais ou menos assim: vocês não procuram sempre esses deuses? Vai lá, clama aos deuses que vocês escolheram, que eles livrem vocês do momento do aperto, desses problemas que vocês estão vivendo. A resposta de Deus é a resposta de um Deus que está sentido, que está triste, ciumento, como os 10 mandamentos dizem, né? Eu sou Deus zeloso, ciumento.
Vai dizer para Israel: olha, várias vezes você já se afastou de mim e vem me procurar novamente. Eu não vou livrá-los mais. O verso 15, contudo, traz uma informação interessante, né? Diz que os filhos de Israel, contudo, disseram ao Senhor: temos pecado. Faze-nos tudo quanto quiser, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E a fala não fica apenas no campo das palavras. Verso 16 diz que eles tiram todos os deuses estranhos que tinham entre si, servem ao Senhor. E aí uma das frases mais bonitas da Bíblia: então já não pôde Deus reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Mesmo Deus chateado e triste, Ele não consegue mais reter o seu amor diante da atitude dos seus filhos de conversão. Esse contexto de perturbação, de depravação de Israel, que vai seguir com um contexto de opressão, que vai seguir com um pedido de ajuda, é um contexto que se repete em todos os juízes aqui nesse livro. E vai se repetir, inclusive, se você passar uma página da sua Bíblia, no capítulo 13, dessa história espelhada que nós estamos comparando hoje. No verso 1 do capítulo 13 de Juízes, diz novamente que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E por conta disso, Deus os entrega nas mãos dos filisteus por 40 anos. É uma descrição mais curta, mas que resume basicamente o mesmo contexto anterior. Os filhos de Israel pecam diante de Deus e são entregues nas mãos de outros povos, porque Deus se afasta deles como eles pediram. A história de Jefté e a história de Sansão se iniciam diante desse contexto. Israel sofrendo por ter pecado e precisando da ajuda de Deus, que se materializa em um ser humano. Você já deve estar acostumado com essa ideia de que, na maior parte das vezes, Deus ele ajuda os outros através da própria ação humana. Ele usa seres humanos para fazer isso, dando a eles poder, dando a eles condições para tal. E é o que vai acontecer aqui. Se você voltar para o capítulo 11, a gente vai ficar um pouco navegando entre essas duas histórias, capítulo 10, ali o finalzinho ainda. O verso 17, então, diz que são convocados os filhos de Amon, eles vão se acampar em Gileade, e os filhos de Israel vão se congregar em Mispa, uma cidade bem importante ali, religiosa. E então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, vão dizer uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Aqui a gente tem algo que se chama um anúncio de enredo na Bíblia. É como se fosse uma chamada falando: vai acontecer alguma coisa, sabe? Estão perguntando: quem vai ser o homem que vai nos livrar? Ele vai ser o chefe. Ele vai ser o nosso líder. E é nesse contexto que temos inserido, tanto aqui em Juízes 10, Jefté, quanto em Juízes 13, Sansão. E eu quero começar apresentando a vocês as características desses homens, para vocês tentarem olhar junto comigo e pensar nas expectativas que você teria sobre eles, se você não conhecesse o restante da história. Leia comigo primeiro sobre Jefté, no capítulo 11. A Bíblia diz, a partir do verso 1 de Juízes 11, o seguinte: era então Jefté, o gileadita, ou seja, ele era de Gileade, um homem valente. Ele era um herói, um homem heróico. Porém, ele era filho de uma prostituta. Ele não era filho de um homem qualquer. Ele fora gerado pelo próprio Gileade, provavelmente o que dera nome à cidade. Então, a característica que você tem de Jefté, ele é um homem diferenciado. As qualidades dele são qualidades que você olha e fala: esse homem é diferente. Ele é valente, ele é heróico. Ele era filho do homem mais importante da sua cidade, que dera origem àquela cidade. Só que ele era filho de uma prostituta. E esse fato da sua origem faz com que, no verso 2, diante da realidade de que a mulher de Gileade, a esposa de fato dele, tenha dado filhos a ele também, esses, quando já grandes, já velhos, vão expulsar Jefté
e vão dizer a ele: você não vai herdar em casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Jefté é expulso da casa do seu pai, da sua herança, em razão de sua origem, mesmo sendo um homem excelente e diferenciado. Ele então foge da presença de seus irmãos, no verso 3. Vai até uma terra chamada Terra de Tob. E ali ele se associa a homens levianos, homens vadios, homens que não fazem nada da vida. E vai passar a conviver com eles. A pergunta que eu te faço é, quando você olha para esse indivíduo, um indivíduo que tem qualidades excepcionais, mas em razão da sua origem é expulso do seu ambiente, se associa com pessoas que todo mundo olha e fala: esses daí não tem nada de bom deles. Qual a expectativa que se tem na vida de uma pessoa como essa? O que você espera que alguém assim realize? O que ele faça da sua vida? Eu não preciso te falar que a ideia de estudarmos essa história é para você realmente tentar analisar para a sua vida cotidiana. Para você tentar talvez se incluir e pensar: poxa, eu era assim. Uma pessoa com qualidades excepcionais, mas que a minha origem ou a realidade da minha história me levou por caminhos bem difíceis. Ou então para você olhar para outra pessoa, talvez para um dos adolescentes, alguns dos adolescentes aqui, olhar e falar: esse daí não vai longe. Tem uma família toda complicada, o menino só faz besteira, olha com quem que anda. Jefté tem uma expectativa extremamente negativa para a história dele. Mesmo ele tendo qualidades excepcionais, a sua origem e a sua história de vida o colocam em uma situação de andar com pessoas que não querem saber nada da vida, como se fosse ali um bando que não está, só arruma confusão, sendo expulso de uma posição talvez de autoridade que lhe era por direito em razão do seu pai. Por outro lado, você tem outro indivíduo, e aí passa umas páginas da sua Bíblia para o capítulo 13. Depois de introduzido o problema, assim como na história de Jefté, a partir do verso 2 de Juízes 13, é introduzido outro personagem, seu nome é Sansão. Essa introdução ela é bem maior do que a de Jefté. Vai ser narrado cada detalhe sobre o anúncio da vida e da vinda de Sansão à existência. De tão importante que esse personagem vai ser. O texto vai dizer a partir do verso 2 que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, o nome dele era Manoá, e a sua mulher era estéril. Ela não tinha filhos. Na Bíblia, todas as vezes que uma mulher estéril é apresentada, e depois ela vai gerar um filho com o auxílio de Deus, você já tem a expectativa de alguém importante. Lembra de Abraão e Sara, filho da promessa? Rebeca depois não podendo ter filhos? Raquel depois não podendo ter filhos? Ana não tendo filhos, depois Deus dando Samuel, o último dos juízes? Todas as vezes que uma mulher estéril, há um filho sendo dado para ela, você já espera alguém importante, alguém que vai fazer grandes coisas. A expectativa já começa lá no alto na história de Sansão. E continua porque aparece o anjo do Senhor no verso 13 a essa mulher, a esposa de Manoá, cujo nome não conhecemos, e vai dizer para ela: olha, eu sei que você é estéril, você não pode ter filhos, mas você vai engravidar e você vai dar à luz a um filho. E olha, desde agora, você vai se guardar e você não vai beber vinho, bebida forte alguma, nem vai comer coisa alguma impura, porque você vai engravidar, vai dar à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Ou seja, o seu cabelo nunca será cortado. Por quê? Porque ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel. Olha a expectativa sobre Sansão. Esse menino vai ser protegido desde o ventre. Ele vai ser nazireu desde o ventre. Para aqueles que não estão familiarizados, o nazireado está na lei de Israel como sendo um voto que podia ser feito a Deus para se consagrar a Ele, equivalente ao voto do sacerdócio mesmo. Alguém que era dedicado ao Senhor, a partir de quem Deus agia.
E esse nazireu, ele tinha algumas, vamos dizer assim, algumas características e alguns deveres, dentre os quais ele não poderia cortar o seu cabelo enquanto o voto estivesse válido, porque o voto não era perpétuo, então você podia fazer e depois terminar com ele, poderia ser só por um tempo. Além disso, ele não poderia tocar, não poderia tomar vinho, coisas que poderiam fermentar. E, finalmente, ele não poderia tocar em cadáver, inclusive se fosse da própria mãe ou irmã que falecesse. Eram as características que identificavam um nazireu. Esse Sansão, ele seria nazireu desde o ventre, o homem consagrado desde o seu nascimento. E ele seria um herói. Libertaria Israel. É muito diferente do que Jefté seria, da expectativa dele. Muito diferente. O verso 6, ele continua essa introdução, basicamente dizendo que a esposa de Manoá vai até Manoá e vai dizer, olha, um homem de Deus apareceu, não sabia ainda que era um anjo, e nessa especificidade, o anjo do Senhor. Vai dizer, um anjo de Deus apareceu, um homem de Deus apareceu a mim, a sua aparência era semelhante à de um anjo, e ele veio e trouxe a seguinte mensagem, olha, você vai engravidar, vai dar à luz a um filho, então não beba vinho, não coma coisa imunda, esse menino será nazireu. Traz as informações para Manoá. E no verso 8, Manoá ora ao Senhor, pede a Deus orientação. Basicamente o pedido é, Senhor, venha de novo este homem e traga orientações sobre como devemos criar esse menino. E o verso 9 diz que Deus ouve a oração de Manoá. E o anjo de Deus novamente vem até a mulher. Ela está novamente separada de seu marido. E aqui é até interessante, porque parece que o anjo do Senhor está preocupado em falar com a mãe de Sansão. Faz questão de falar com ela quando ela está sozinha. E ela, talvez, pela cultura da época, o tempo inteiro procura o seu marido, até porque ela era estéril e vai aparecer grávida. Mas o anjo do Senhor está preocupado em falar com ela, e novamente se chega até ela e vai falar, olha, vai ser tudo como eu te falei. Naquele momento, ela sai correndo, vai até o pai de Sansão, chama ele, e o pai de Sansão chega até o anjo do Senhor, vai pedir orientações, e basicamente ele vai responder no verso 13, você vai fazer tudo o que eu já disse para a sua mulher. Mas, se quiser eu repito, ele repete no verso 14, tudo quanto Sansão não deveria fazer, que deveria ser contextualizado para ele. A partir do verso 15, a gente tem uma parte da história que a gente não precisa estudar agora, uma parte interessante da relação entre o anjo do Senhor, a divindade, etc. Fato é que no verso 24 diz, finalizando esse capítulo, que depois disso, a mulher deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Fato é que quando a gente termina essas duas introduções desses personagens, desses homens, um tem expectativas péssimas, terríveis. A sua origem o caminha, o leva até o pior que você pode imaginar. E o outro tem uma expectativa lá no alto. Ele foi escolhido desde o ventre pelo próprio Deus para ser um herói. Não dependia de suas qualidades que o outro tinha, claramente. Ele foi escolhido desde o ventre preparado para isso. Quando você olha para essa realidade, você pode pensar assim, então tudo bem. Sansão vai ser um homem incrível. Jefté vai ser um homem péssimo. É a expectativa que nós temos. Um veio de boa família, o outro não. Um tem uma origem complicada, o outro tem uma origem perfeita. Um se junta com pessoas mal faladas por conta disso, da sua história. Só que quando a gente vai olhar para a narração da história de ambos, embora ambos tenham registrado seu nome na história, a realidade destrói essas expectativas. Isso porque, se você quiser abrir a Bíblia uns capítulos antes, no capítulo 11, para ver a história de Jefté continuando,
É dito que, naquele contexto já que nós tínhamos visto, Juízes 11, a partir do verso 4, é retomada a história dizendo: passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. O capítulo 10 terminou com esse contexto, lembra? Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Eles foram até lá procurar Jefté. E disseram a Jefté: vem, seja o nosso líder, o nosso chefe, para que nós possamos combater os filhos de Amon. Porém Jefté vai lhes responder: porventura vós não me aborrecestes, a mim não me expulsastes da casa do meu pai? Não fica claro se os irmãos de Jefté estão juntos com ele, ou se os anciãos de Gileade são os irmãos de Jefté. Mas fato é que aquelas pessoas o expulsaram. Por que vocês estão vindo a mim agora, nesse momento difícil? De alguma forma, Jefté, ele atua de forma até parecida com Deus, né? Vocês não me rejeitaram, por que estão me procurando agora? E eles vão responder no verso 8, basicamente dizendo: olha, é por isso mesmo, a gente está passando por dificuldade. Precisamos da sua ajuda. Vem e seja o nosso chefe. Jefté, ele aceita. E já a descrição da atitude de Jefté, ela é incrível. O verso 9 diz: se vocês me tornarem a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor entregar eles a mim, ele já começa atribuindo ao Senhor as ações, né? Então eu serei líder de vocês? Eles confirmam, e o verso 11 termina com Jefté proferindo votos em Mispa, uma cidade importante no contexto religioso. E aqui Jefté começa o seu trabalho. Mostra-se um homem inteligente, um ótimo estrategista, um excelente diplomata, porque ele vai enviar, em primeiro lugar, mensageiros aos filhos de Amon, aos amonitas, dizendo: olha, por que você está vindo contra nós? Essa terra nos pertence. E diante das respostas que vêm ali de cada um dos indivíduos, Jefté o tempo inteiro reafirma a ideia de que aquela terra é deles, porque Deus a entregou. O verso 23, por exemplo, diz isso: assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel, e pretende tu ser dono desta terra? Basicamente dizendo: olha, foi ele quem fez. Se não bastasse, no verso 27 de Juízes 11, Jefté, ele vai terminar o seu discurso dizendo: não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. O tempo inteiro, Jefté tem uma visão muito clara de que ele é um servo de Deus e que está atuando baixo o seu serviço e seu mando. Mesmo sendo o cara das expectativas negativas, Jefté age como um verdadeiro herói de Deus. Inclusive, é ele que vai tomar um voto depois, prometendo a Deus entregar aquilo que viesse inicialmente, ele não precisava. Mas por religioso que é, ele faz isso. Jefté vai conseguir livrar os filhos de Israel, especialmente a cidade de Gileade, da destruição, da opressão amonita. E a todo tempo ele faz questão de deixar claro que aquilo foi proveniente de Deus, que Deus agiu e atuou com ele. E você tem a história de um herói que vai, após essa libertação, julgar Israel, liderar por 6 anos até sua morte. Um homem que tinha uma expectativa negativa, uma origem duvidosa, faz coisas grandiosas e se mostra como um verdadeiro servo de Deus. Por outro lado, se você for agora para o capítulo 14, a gente já vai caminhando rumo ao nosso fim aqui da nossa reflexão. Lá no capítulo 14, você tem o oposto de Jefté, o indivíduo das grandes expectativas. O sujeito que foi programado desde o ventre para ser um grande servo de Deus. Só que no capítulo 14,
já na primeira história que nos é apresentado Sansão, a gente vê um monte de problemas. Um monte. Problemas que vão gerar uma série de outros problemas, que se dão a partir daí desses versos. Se você quiser me acompanhar, a partir do verso 1 de Juízes 14, diz que em um dado momento desceu Sansão até Timna, uma cidade, né? E lá ele encontra uma filha dos filisteus, uma filisteia. Ele sobe até sua terra e declara a seu pai e sua mãe: olha, eu vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus, faz questão de deixar claro isso. Tome a ela como esposa para mim. Nesse momento, no verso 3, seu pai e sua mãe vão dizer para ele: não há porventura alguma mulher aqui, dentre as israelitas, para você tomar como esposa? Aqui eles estão ressoando uma ordem que Deus tinha dado ainda lá no Pentateuco, mas que também tinha reforçado no início de Josué, no início de Juízes, dizendo: olha, vocês não vão casar com os povos ao redor. Vocês não vão manter relações próximas a esses povos, porque senão vai dar problema. Os pais de Sansão estão falando: olha, não é o caminho para você seguir. E Sansão, como um bom jovem rebelde, não ouve seus pais. Nem preciso te falar, né, adolescente, que isso dá ruim. Sempre dá ruim. Não é que seu pai vai estar certo o tempo inteiro, mas a maioria das vezes ele, potencialmente, em decisões importantes, tem uma experiência maior que você e pode estar mais certo que você. E aí, normalmente, quando você não ouve, dá ruim. Fato é que Sansão diz: olha, não, pega essa mesmo, porque eu gostei dessa. É essa que agradou meus olhos. E então, no verso 5, diz que ele desce com seu pai e sua mãe a Timna, e Sansão está passando por entre vinhas, por um vinhedo, uma plantação de uvas. Lembre-se que ele não deveria se aproximar, né, de vinho, como um bom nazireu. E aparece um leão novo, um filhote de leão. E essa é a primeira ação heróica de Sansão, porque Deus vai preservar a sua saúde. O Espírito do Senhor o enche, no verso 6, a ponto dele rasgar o leão como quem rasga um cabrito. Já é difícil rasgar um cabrito, quem dirá um leão. Fato é que Sansão, ele consegue fazer isso. Sua mãe e seu pai não sabem dessa história. Ele desce, combina o casamento com aquela mulher, e depois de alguns dias ele volta para tomá-la como esposa. E enquanto ele está a caminho disso, ele faz um desvio para ver o corpo do leão que ele tinha matado. E quando ele chega lá, o que tem? Você tem abelhas que fizeram uma colmeia naquele leão, produziram mel ali, na carcaça dele. E Sansão, o indivíduo que dentre os seus votos seria não tocar em cadáver sequer da sua mãe, ele pega mel de uma carcaça, de um cadáver de um leão, para poder comer. Já é meio nojenta a ideia. Mas pensa que vai além, porque esse indivíduo não poderia sequer tocar em um cadáver. E ele pega mel desse cadáver, enquanto estava indo para consumar um casamento que ele não deveria fazer, dentro de uma vinha, um lugar que ele sequer deveria pisar. E ainda depois leva esse mel até os seus pais para que eles comessem. Fato é que desde a primeira história de Sansão, você vê que esse indivíduo que tinha uma expectativa altíssima, ele não está nem aí para qualquer coisa que Deus estipulou para ele. Isso se confirma ao longo da história. Vai nos mostrando um Sansão que, além disso, é espertinho, porque a partir do verso 10, no momento do seu casamento, diz que ele junta os seus convidados, todos os filisteus, e vai falar com eles: olha, vamos fazer uma brincadeira aqui, eu vou dar uma charada para vocês, se vocês me responderem, eu dou para vocês um monte de roupas caras na época, uma fortuna em roupas. E se vocês responderem, vocês me dão, tudo bem? Eles aceitam. Olha a charada de Sansão. Está no verso 14. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Você conhece a história do leão, que ele tira mel ali?
Faz algum sentido você entender. Ele está falando de um leão, de mel dentro de um leão e etc. Só que só Sansão sabia dessa história. Ele era o único. Ele está sendo espertinho, tentando enganar mesmo seus convidados. Não tem como outra pessoa descobrir essa charada de uma história que só ele viveu. Isso faz com que Sansão se meta em um problemão. Porque diante do fato de que eles não estão conseguindo responder a essa charada, eles vão pressionar a quase esposa de Sansão, pedindo a ela a resposta, dizendo que se ela não desse, eles a matariam, junto com toda a sua família. E ela vai pedir para Sansão essa resposta. Olha o verso 17 de Juízes 14, porque traz ali um ponto interessante para o final da história. Diz que ela chorava, a esposa, quase esposa de Sansão, diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. E ao 7º dia, depois de estar cansado, Sansão declara a ela, porque ela estava importunando ele. Sansão não conseguia aguentar importunações, era bem impaciente. Eles respondem para Sansão, dão a resposta da charada. E aqui nós temos o segundo ato heróico, o primeiro de libertação de Sansão. Porque ele desce até alguns inimigos de Israel, mata um monte de homens para conseguir pegar as roupas que ele estava devendo. Sansão não fez isso para enfraquecer os seus inimigos. Não fez isso para libertar Israel. Ele fez isso porque ele apresentou uma charada, bancando o espertinho, e agora precisava pagar. Sua primeira atitude de libertação é por um problema que ele causou. A segunda atitude de libertação de Sansão, a partir do capítulo 15, é resultante desse problema. Porque Sansão, além de tudo, depois que ele fica revoltado com a situação, porque ele entende que a esposa dele contou, afinal de contas só ele conhecia a história, só ele poderia dar a resposta, ele sai de lá e vai para a casa do seu pai. O pai da menina entende que Sansão não quer casar mais. Entrega ela para o padrinho do casamento. Bem interessante a história, parece novela. Sansão volta então, depois de um tempo, com a cabeça fria, e vai pedir ali a sua esposa. E descobre, o que aconteceu. Então, pela segunda vez, Sansão atua contra os filisteus. Ele pega ali um bocado de raposas, amarra tochas de fogo nos seus rabos, solta pela seara filisteia, para acabar com muita plantação dos filisteus. Um golpe estratégico numa guerra. Tirar o mantimento, o alimento, enfraquece um povo. Mas Sansão não faz isso para enfraquecer, para vencer a guerra. Ele mesmo diz que ele está revoltado pelo que aconteceu. Pelo sogro dele ter entregue a esposa dele para o outro. Uma esposa que ele nem deveria ter casado. O verso 7 deixa claro isso para a gente, de Juízes 15. Disse-lhe Sansão, se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. Esse é o foco dele. Sansão, naquele momento, mata um monte de gente do exército filisteu. Ele foge até Leí, uma cidade israelita, se esconde em uma caverna. Depois os filisteus vêm com um exército e cercam aquela cidade. Os próprios israelitas vão entregar Sansão, faz um acordo com eles. E é ali, nesse contexto, que Sansão vai acabar com um exército de 1000 homens. Não para libertar Israel, não para cumprir a vocação dele que Deus colocou, mas porque ele tinha arrumado confusão, para poder tentar se livrar delas, por vingança. É até irônico, porque ele faz isso com uma queixada de jumento fresca, mais um cadáver que ele pega do chão para poder matar 1000 homens. Os atos heróicos de Sansão são motivados não pela sua atitude como um herói, não pelo que ele foi criado para fazer, mas diante de situações que ele mesmo se mexe, porque parece que ele não vai libertar Israel se não for assim. Essa situação, terminando ali com o milagre de Deus dando água a ele, parece que ajuda Sansão a se tornar um cara gente boa.
Porque no final do capítulo 15, no verso 20, diz que Sansão vai julgar Israel por 20 anos. E nós não temos informação desses 20 anos. Então talvez ele tenha feito coisas boas nesse processo, não sabemos. Porque todas as histórias que nós temos dele são só ladeira abaixo. Para a gente concluir, se você olhar o capítulo 16, último capítulo da história de Sansão, nós vemos 2 outros atos complicados de um homem que deveria ser um herói. 2 outros atos heróicos que são motivados pela sua incapacidade de cumprir a vontade de Deus, ou indisposição de fazer isso. Em primeiro lugar, nos primeiros versos do capítulo 16, diz que Sansão vai até Gaza, uma cidade inimiga, para dormir com uma prostituta. E não é o Sansão jovem. 20 anos se passaram de juiz de Israel. E ele vai até uma cidade inimiga para dormir com uma prostituta. Ele é cercado, toma as portas, os portões da cidade pesadíssimos e leva até em cima de um monte. Sansão faz isso para enfraquecer a cidade de Gaza? Para ficar mais fácil derrotá-los? Não, ele faz isso para fugir. Não é para libertar Israel. E logo depois, a partir do verso 4, a gente tem a história de Sansão e Dalila, tão conhecida, né? Sansão conhece uma mulher que ela vivia na fronteira entre Israel e o território dos filisteus, no vale de Sorek. Ela chama Dalila. E ao se afeiçoar dela, os filisteus, os príncipes, chegam até ela e falam: olha, Sansão gosta de você, então se você descobrir o segredo da força dele, nós vamos dar dinheiro para você. É parecido com a primeira história, porque nós temos uma mulher que vai insistir com Sansão para tentar descobrir algo dele. Só que a primeira era medo de morrer, você entende? Essa daqui só quer saber de dinheiro. E basicamente é o que vai acontecer. Ela pede para Sansão, no verso 6, me diz qual é o segredo da sua força. E Sansão, ele vai responder com mentiras. Ele vai trazer uma história inventada. Dalila faz o que Sansão tinha dito para ela fazer, ou melhor, tinha dito que era a razão da queda da sua força. Depois acorda ele falando: os filisteus estão vindo. E realmente tinha filisteus lá, só que Sansão tinha mentido. E ele não perde sua força. Mas no mínimo deveria acender um alerta para Sansão. Porque convenhamos, ele disse que aquilo tiraria a força dele. E ela fez. Sansão não é um jovem. Sansão é um homem adulto, maduro, juiz de Israel. E ele se depara com uma situação em que ele fala algo, a mulher faz, e ele acha que está tudo bem. Às vezes a gente tem atitudes como a dele. De olhar assim, a gente vê que claramente aquilo lá não é bom, que deu errado, e a gente insiste. É isso que Sansão ele faz. Ela pede novamente a ele: olha, você não me ama. Me conta aqui. Sansão fala outra mentira. Ela faz novamente. Pela terceira vez ela pede a Sansão, e Sansão já se aproxima do fato. Vai dizer: olha, se amarrar umas tranças no meu cabelo e etc. E ela ainda assim faz. Até o momento em que, no verso 15, Dalila vai insistir com Sansão, dizendo: como é que você disse que me ama? Se o seu coração não está comigo, já 3 vezes você zombou de mim, você não me declarou no que estava a sua força. Então Dalila, como a timnita, começa a importunar Sansão, no verso 16, todos os dias, com as suas palavras, molestando ele. Até que Sansão chega a uma impaciência de matar. Sansão não consegue se controlar. Isso faz com que ele chegue para Dalila e conte o segredo. E quem diria, né? Dalila faz. Quem diria que isso aconteceria, né? Não é por conta desse momento que Sansão perde sua força. Você entende isso, né? Sansão viveu uma vida de desprezo ao voto que ele fizera com Deus. Todos os demais votos ele já tinha quebrado. Ele está na sua primeira história em uma vinha, ele bebe na sua festa, tem bebida à vontade lá.
Sansão pega em cadáver pelo menos 2 vezes na sua história. O único elemento do seu voto que faltava era os seus cabelos. Quando Sansão tem os seus cabelos raspados, ele já chegou no limite de quebrar qualquer conexão dele com Deus. Isso faz com que Deus aceite o seu rompimento, se afaste dele. E o indivíduo que tinha uma expectativa enorme, que você esperava que faria grandes coisas, seria um servo de Deus, programado para isso desde pequenininho, termina essa parte da história no verso 21, dizendo que os filisteus pegaram nele, furaram os seus olhos e o fizeram descer até Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Esse indivíduo que tinha toda uma expectativa positiva, caminha para o fim da sua história dessa forma. E piora, infelizmente piora. Porque o relato da morte de Sansão, a partir do verso 23, diz que um dia os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu Deus. E eles queriam se alegrar, se divertir, e falaram: olha, Deus, nosso Deus, Dagon, entregou em nossas mãos a Sansão. Olha que escárnio. Um Deus pagão que não tem vida sequer, sendo compreendido como um Deus mais importante do que o Deus vivo por conta de Sansão. Então no verso 24 diz que eles, enquanto louvavam o seu Deus, disseram: olha, Deus entregou, nosso Deus nos entregou a Sansão, nosso inimigo, traz ele para nos alegrar. E o verso 25 diz que Sansão veio e os alegrava. É basicamente a ideia de que ele os divertia como um bobo da corte. Um homem que tinha um futuro pela frente excelente, que tinha qualidades de um herói, termina a sua vida como um bobo da corte, dançando para um monte de pagão. Naquela circunstância que Sansão vai até os pilares do templo, pede para ele ser encostado neles, e ele faz uma última oração a Deus. Verso 28 diz que ele clama ao Senhor, falando: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim apenas uma única vez, mais. É interessante que mesmo no final da vida de Sansão, Sansão não pede isso para que parem de zombar do Deus de Israel, para que ele mostre quem é o Deus de verdade. O texto diz que ele pede isso para Deus dizendo: para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Mesmo nesse momento final, ele está preocupado consigo mesmo. Sansão abraça as colunas, quebra elas, Deus dá força a eles por uma última vez, a ele por uma última vez. O texto diz que ele mata mais filisteus naquele momento, traz um golpe para os filisteus nessa guerra, do que antes, durante sua vida. E Sansão termina sua vida ali. Alguém que tinha expectativas incríveis para a vida dele. Acho que eu nem precisaria te falar exatamente das aplicações que essas histórias trazem, mas eu quero deixar claro para você. Todos nós nascemos em contextos muito exclusivos, mas são contextos que podem ser resumidos entre um bom contexto e um contexto ruim. Quando você nasce, as expectativas que há sobre você podem ser expectativas incríveis, como Sansão, de olhar e falar: essa pessoa vai ser um médico no contexto secular, vai ser um cristão, porque olha, canta desde pequenininho na igreja, vai ser um servo de Deus, porque o pai dele é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, vai ter tudo na vida. Por quê? Porque tem uma cultura, uma estrutura maravilhosa. E pode ser que você tenha nascido como Jefté, alguém com qualidades incríveis, mas com uma expectativa extremamente negativa, em razão da sua origem, da escolha com quem você anda e por aí vai. E eu não estou querendo dizer que essas origens que você tem não vão afetar a dificuldade ou facilidade da sua vida. Eu falo principalmente para você que é adolescente, jovem. Vai ser mais difícil a sua vida, se você veio de uma família disfuncional.
Vai ser mais difícil você conseguir uma boa formação se sua família não tem dinheiro, isso é óbvio. Assim como vai ser mais fácil se você tem toda uma estrutura maravilhosa. Mas mesmo que seja mais fácil ou mais difícil, o que você vai se tornar no futuro depende de você. E você precisa entender isso. São as decisões que você vai tomar, o que você vai fazer com a sua vida, que vai fazer com que você termine sua história como Jefté ou como Sansão. São as escolhas que você vai fazer relacionadas a Deus, relacionadas à sua vida cotidiana, que vão fazer com que você termine a sua história de um jeito ou de outro. Mesmo que seja mais ou menos difícil em razão da sua origem. Eu digo isso para que você entenda que você não é um escravo de um destino que você não pode mudar. Você vai definir o que você vai ter da sua vida. E aí eu falo para aqueles que já são mais velhos, que já passaram desses momentos iniciais. Entenda que isso é válido, inclusive, para você. Se você está infeliz com a vida que você tem agora, você não está condicionado a vivê-la. Você tem opções. Se sua vida vai continuar ou terminar assim, depende de você. Sansão era um juiz por 20 anos do povo de Israel, um dos líderes do povo. E pelas escolhas que ele fez, ao fim da vida dele, depois da maturidade, depois de mais velho, é que fez com que desandasse tudo. Mas poderiam ser escolhas boas também, que fariam diferença e mudariam o rumo da história. Como Jefté, por exemplo, porque Jefté não era mais novinho quando ele foi convidado a retornar. Então, analise um pouquinho sua vida, seja você no momento da escolha das suas decisões, ou depois de já um status de vida mais consolidado, e pensa, é essa a vida que eu quero para mim? Eu sou o servo de Deus que eu gostaria de ser, que a expectativa é que eu fosse, ou, contrário à expectativa, eu sou porque eu quis ser? Eu estou no momento de vida que eu gostaria de estar? Eu sou a pessoa que eu gostaria de ser? Se a resposta for sim, que bênção. Se fortaleça nisso e vai mantendo sua vida para que isso continue, porque para que ela continue assim, só depende de você escolher que isso aconteça. Mesmo que seja mais ou menos difícil em razão do contexto. E Deus vai te ajudar no processo, especialmente se for uma vida boa. Mas se a vida não está como gostaria de estar, como você gostaria que estivesse, nossa, estácio foi maravilhoso. Se a vida não está do jeito que você gostaria que estivesse, só depende de você para você mudar a sua vida. Só de você. Com dificuldade ou facilidade, só depende de você. E Deus, se for para melhor, Ele está disposto a te ajudar. Se for para pior, Ele não vai te ajudar nesse processo, não. E eu termino reforçando para vocês, adolescentes, jovens. Mesmo independente da expectativa que se tenha, positiva ou negativa, não deixe sua vida ser baseada com base nessas expectativas, ou ser mapeada com base nessas expectativas. Porque as decisões que você tomar vão definir quem você será no futuro, sendo mais ou menos difícil em razão da sua origem, do seu contexto. E não vai adiantar daqui 20, 30 anos você olhar para o passado e falar, nossa, mas se minha família tivesse mais dinheiro, se minha família tivesse me motivado a isso ou aquilo, se a igreja tivesse me tratado melhor, porque as consequências daqui 20, 30 anos não vai ser da sua família, da igreja, de outras pessoas, vão ser suas. Então olha para a realidade que você vive, mesmo que seja uma expectativa negativa como a que eu vim, uma expectativa positiva como a que muitos de vocês vieram. E escolha o caminho que você quer. E trilhe esse caminho.